E aí pessoal, como é que vocês estão? Nesse vídeo a gente vai reagir à doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela foi no Inteligência Limitada há um tempo atrás e aí ela falou um pouquinho sobre autismo. E aí, como é um grupo que a gente atende aqui na nossa clínica, eu decidi reagir a um trecho só, porque esse vídeo aqui tem 20 minutos, não vou conseguir falar tudo, então eu peguei um pedacinho pra gente discutir um pouco o que ela tá falando aqui, para eu apresentar alguns contrapontos e ampliar um pouco a visão que ela tem aqui sobre autismo, sobre algumas questões que ela traz, combinado? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique em curtir para acompanhar todos os vídeos que a gente coloca aqui sobre neurociência, comportamento e desenvolvimento infantil, beleza? Então bora. Verso singular, porque ao mesmo tempo eles têm uma hipersensibilidade com o mundo. Então, por exemplo, uma pessoa com autismo, você falar alto perto dele, ele interpreta como se você estivesse batendo nele. É mesmo? Eu tive um paciente... Vamos lá, ela começou a falar sobre... Assim, o vídeo é longo, mas eu quero falar justamente sobre alguns critérios diagnósticos aqui e essas ideias que ela traz nesse corte. Depois vocês vão lá, veem o vídeo, vê o corte inteiro, enfim, para não falar que eu tô recortando e fingindo que eu não sei o que eu tô falando. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que entender os critérios diagnósticos do autismo. Novamente, vai lá no DSM-5, vou deixar aqui na descrição para você ir lá e olhar os critérios diagnósticos, beleza? Quando a gente fala de autismo, a gente tem dois critérios principais sobre autismo e três condições importantes. O primeiro critério é o seguinte: existe um déficit na comunicação social em pessoas autistas. E aí esse déficit em comunicação social vai desde conversas, uma dificuldade de manter uma conversa, dificuldade de iniciar uma conversa, uma dificuldade de entender o contexto de uma conversa e também de manter uma relação com as pessoas. E aqui é importante frisar, existe um espectro. Então a gente vai encontrar várias nuances de comportamento dentro do espectro. Mas de maneira geral, existe um déficit na comunicação social. Tá? Isso é um critério importantíssimo para a gente entender. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas a criança é autista, mas ela conversa com os outros. Tá, mas quando você vai olhar esse tipo de conversa, às vezes a criança está falando sozinha, às vezes ela está falando, ninguém está prestando atenção, ela não tem um tato, ela consegue discriminar que aquele momento é um bom momento para falar tal coisa e que aquele outro momento não é um bom momento para falar determinada coisa. Então isso é um déficit na comunicação social. Então isso é um dos critérios diagnósticos. O segundo critério diagnóstico são os comportamentos e padrões repetitivos e restritos. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, estereotipias, que podem ser motoras ou vocais, que a gente pode dar o nome também de ecolalia. A gente tem um aspecto da inflexibilidade em pessoas autistas, então desde questões alimentares, uma textura não é agradável, mudança de rotina fica um pouco difícil, a gente vai colocar em inflexibilidade. A gente tem o hiperfoco, então pessoas autistas falam de um determinado tema, ou escutam uma música várias vezes, ou tem uma fixação por determinado assunto, vídeo, desenho, enfim. Vai depender de cada criança e de cada pessoa. E também o último critério, o último ponto desse critério é o seguinte: é hiper e hiporreatividade. Isso quer dizer o seguinte, que essas crianças e essas pessoas de maneira geral, pessoas autistas, elas têm uma dificuldade no processamento da informação sensorial. E aí a terapia ocupacional vai ajudar a gente a entender aquilo que a gente chama de perfil sensorial. Aqui eu tô falando exatamente de criança, tá? Porque é o público que eu atendo mais, adolescente e criança. Mas nesse processamento da informação sensorial. Então tem crianças que são muito sensíveis, por exemplo, ao som, e tem crianças que não são sensíveis ao som, são hiporreativas, outras são hiperreativas. Então existe uma diferença nessas definições. De qualquer maneira, nesse ponto existe uma dificuldade em processar essa informação sensorial, tá? E aqui ela está falando o seguinte: por que eu falei tudo isso? Para mostrar para vocês os critérios. E aí entra as condições, que por exemplo, essas características, esses sintomas, eles devem estar durante o desenvolvimento daquele indivíduo. Então eu posso receber o diagnóstico enquanto adulto? Sim, desde que esses comportamentos que eu acabei de listar estejam presentes no desenvolvimento desse indivíduo. E aí tem outras condições que você pode olhar lá no DSM-5 para saber daquilo que eu tô falando. Mas ela disse aqui que crianças, no caso aqui autistas, quando você fala perto delas é como se você estivesse batendo. Não é verdade, sabe por quê? Porque cada criança é uma. Assim como eu sou diferente de você, as crianças dentro do espectro também são diferentes. Lembra desse critério que eu falei sobre hiper e hiporreatividade? É aí. Muitas crianças são sensíveis a uma frequência.
há um volume, só que outras não. Então eu não posso generalizar. E aqui ela usa um argumento anedótico, né? uma evidência anedótica, que é um caso que ela teve de uma criança que falou que parecia que ela apanhava na escola. Mas aí eu vou desconstruir o argumento aqui pra gente entender melhor essa relação. Vou tocar aqui. Que ele era do Santo Agostinho. Ele tem Aí deixa eu melhorar essa velocidade. Tá muito rápido. Tá no vezes 2. Desculpa, pessoal. o Asperger, que é um autismo que ele aprende a ler, a escrever, ele não tem essa dificuldade. É um tipo de autismo ou não? Hoje a gente até separa. Antigamente se falava que era autismo de alta performance, porque a maioria do autistas, das pessoas com autismo, a gente não usa mais autista a palavra, não, é a pessoa com autismo, né, para separar a pessoa da patologia. Eles tinham muita dificuldade, muitos apresentam dificuldade de ler, de escrever, de interagir, né? E o Asperger, ele não tem esse problema, ele não tem o atraso da linguagem, ele não tem o atraso da escrita. Onde que ele é parecido com... Na questão social. Ah, tá. Nessa... Então, por exemplo, essa questão do Asperger e autismo leve, enfim, nível 1 de suporte, vou deixar um vídeo aqui da aluna Aba para vocês entenderem um pouco dessa diferença entre Asperger e autismo leve de funcionamento, tá? De qualquer maneira, hoje, atualmente, Asperger está dentro do transtorno de espectro autista, mas aí tem algumas questões importantes, inclusive a nível estrutural. Mas de qualquer forma, eu vou deixar um link aqui do Lucelmo, né, da aluna Aba, para vocês verem e reagirem, tá? Interação e nessa fixação em determinados assuntos. Então ele é bem mais flexível, mas ele também tem aquela rotina. Uma rotina porque que ele segue à risca. Mudar a rotina de alguém que tem... Pessoal, é assim, nem sempre, tá? Eu não gosto e a literatura, a análise do comportamento, que tem bastante evidência para trabalhar com autismo, fala pra gente assim, não é bem assim, nem todas as crianças são assim, nem todas as pessoas são assim. Depende de cada indivíduo, depende da história desse indivíduo. Não posso generalizar. Não é recomendável que você generalize. Vive com autismo é muito ruim, desorganiza a cabeça. Toque, seria Não é toque, mas ele tem rituais que é como se aquilo tirasse essa grande confusão das coisas que ele não entende, dessa hipersensibilidade. Então, quando você tem certeza que você tem ou desconfia que você tem uma criança com autismo, você nunca deve fazer aquele contato forçado, que você fala, ai, que bonitinha, bochecha. Isso mata eles. Porque a interpretação... Vamos lá, ninguém gosta disso. Você possivelmente tinha uma tia que fazia isso. Eu odiava. Eu tinha uma tia que é minha madrinha. Madrinha, te amo. Só que eu não gostava. Ela pegava bochecha, era horrível. Então, não é só uma criança autista, né? A gente tá... É meio estranho, né? Enfim. São deles é que você está batendo nele. Eu tinha um paciente que era do Santo Agostinho, ele tinha 9 anos. E aí um dia ele foi no meu consultório, a mãe falou, doutor, ele disse que a professora de português bate nele. Eu falei, mas bate? Eu falei, mas tem outras que batem? Não. Ele falava assim, eles repetem, né? Não. Isso é ecolalia, a gente chama isso de ecolalia. Não, só ela. Eu falei, e qual a melhor professora? De matemática. Aí eu resolvi lá. Aí eu fui, me sentei, falei com os professores todos, me sentei na última coisa, e ele lá na frente. Sim. Aí daqui a pouco entrou a professora de português, falava assim, Gabriel, olha aqui, meu filho, presta atenção. Aí ele olhava pra mim lá atrás e fazia tá vendo? assim. Tá vendo? Eu não falei? Aquilo pra aí ele eu fazia assim. E ela falava alto, sabe? Aí fiquei. Você percebe que não é o som? Então eu não posso dizer que as crianças autistas, quando você fala alto perto delas, parece que você está batendo nelas. Não é verdade. Porque nesse caso aqui, ela está usando uma história para generalizar tudo isso. Mas assim, nesse caso é o toque associado ao som. Então não é simples assim, tá? Aí, de matemática, quando entrou, era uma japonesa, uma geisha. Falava baixinho, escrevia, papapá. Aí ele falava. Entendi. Aquela era uma fada, entendeu? Aí eu fui no recreio, conversei com os professores e falei, professor de português, olha, o timbre da voz, a maneira como você toca. A mulher começou a chorar, mas eu achei que eu estava dando estímulo. Eu falei, não, você está certa. Serviria para qualquer criança, menos para ele. Ele é o contrário, você tem que falar baixinho, Eu só sei que... Então, mas nesse caso, entendeu? Não são todos os casos. Então, vai depender de cada caso. Você tem que olhar as peculiaridades, a história de vida daquele sujeito para conseguir chegar
nesse caso, nessa situação. E é importante aqui fazer uma ressalva aqui, justamente que os educadores, a escola precisa receber um processo de psicoeducação para tentar entender o quadro de maneira geral, especificamente daquele aluno, porque eu posso ter na mesma sala 2 alunos autistas, como os casos aqui na clínica, tem crianças autistas na mesma sala. Só que se você olha, você vai falar, não é a mesma coisa, tá? Porque cada um tem uma história de vida, cada um tem as suas características, tá? Então, sempre aquele olhar individualizado, 15 dias depois ele voltou na escola, aí ela falou, a professora de português, eu não vou conseguir ser que nem a Yoko. Falei, não precisa, mas para de fazer isso. Tocar já é... Porque ela falava, vamos, naquele ânimo, sabe? Aí eu só sei que 15 dias depois ele voltou e eu falei assim, e aí? Aí ele, o que você botou na água da escola? Aí eu falei, por quê? Não, porque a professora de português está muito educada. Ela está muito educada. Você botou alguma coisa na água dos professores. Olha só. E tem uma coisa muito fantasiosa na cabeça deles. Eu tenho um paciente que tem Asperger, que ele hoje tem 57 anos. Tá. E toda vez que ele fica com alguma situação de conflito, ele tem todos os rituais dele, quando alguém tira alguma coisa daquele ritual dele, ele fica nervoso. Aí, toda vez que ele está ansioso e precisa que eu ouça ele, mesmo que ele repita várias vezes, ele liga para mim e fala assim, Ana Beatriz, Bárbara Gordon, aqui quem fala é fulano Wayne. O nome dele é Wayne. Aí eu falo, é mesmo? Ele, Bárbara Gordon, eu falei, e o que está acontecendo, Wayne? E aí, pessoal, quando ela fala desses casos, ela está falando de pessoas e de crianças que são vocais, ou seja, que conseguem falar, que têm linguagem preservada, mas muitas vezes, nesse espectro, a gente vai encontrar crianças que não falam, tá? Então, esses comportamentos simbólicos, essa coisa assim, são característicos de pessoas ou de crianças que já estão num nível 1, com linguagem preservada, com inteligência preservada, ou Asperger, enfim. Então, a gente tem que entender que é um espectro. Então, dentro desse espectro tem várias características, várias nuances, coisas muito mais complexas. Então, que não são todos que vão ser vocais, entendeu? Aí ele fala, tá acontecendo isso, não tô gostando daquilo, Eu falei, não, vamos resolver isso aí, não tem como resolver assim. Ficou tranquilo? Fiquei, agora só falta botar isso em ação. Ele, eu todo ano dou um Batmóvel de Natal. Ele já, não sei, porque agora eu já dei 12. Eu acho que não tem mais. Meu tio é coisa com plástico, ele adora sentir a textura do plástico, então ele faz tudo, recorta coisa de plástico e carrinho, caminhão, essas coisas até hoje. Roda, né? Essas coisas, por exemplo, antigamente quando tinha ferrorama, eles adoravam. Por quê? Porque a mente deles é tão hipersensível a sons, a toques, o mundo, para quem tem autismo. Existe uma diferença de processamento da informação sensorial, não necessariamente sensibilidade. Lembra? Hiperreativo ou hiporreativo. É over, sabe? É over demais, porque como ele tem muito mais neurônios, ele percebe tudo demais, então é como se ficasse tudo amplificado. Por isso que muitos se agridem, batem na parede, é como se tentasse parar aquele excesso de informação que chega tudo ao mesmo tempo. É que é importante fazer uma ressalva. Quando a gente fala de comportamentos assim, autolesivos, a gente tem que entender uma coisa chamada, na análise do comportamento, de função do comportamento. Ou tentar fazer uma avaliação funcional daquele comportamento. E para você entender um pouco melhor sobre esse assunto, eu vou deixar uma aula do professor Marçal, em que ele explica sobre a função do comportamento. E vou também deixar um artigo para vocês lerem e se aprofundarem um pouco mais sobre função do comportamento. Mas basicamente é o seguinte, todo comportamento nosso tem uma função. E essa relação a gente estabelece muito pela consequência do nosso comportamento. Então, quando eu chamo um garçom para pegar uma coca gelada para mim, tem uma função esse comportamento, que tem uma relação com o ambiente. Então, muitas vezes, esses comportamentos autolesivos, existe uma classificação didática que a gente vai tentar entender se a função desse comportamento é sensorial, que é o caso que ela está falando aqui. Então, o indivíduo se comporta de uma maneira para tirar ou lidar melhor com essa relação sensorial. Pode ser também uma questão de tangibilidade, pegar alguma coisa, ele quer um carrinho, então ele vai se comportar de uma forma autolesiva para obter aquele carrinho. Ele pode receber atenção quando ele se comporta se batendo, ou ele pode fugir de alguma demanda quando ele se bate. Então você consegue perceber que são o mesmo comportamento de autolesão com funções diferentes. Então, outro exemplo, quando eu falo para minha esposa, eu te amo, depois da gente estar num jantar romântico, ele tem uma função
diferente de quando eu tô atrasado, a minha esposa tá enchendo o saco, eu falo assim, amor, te amo, vai. E vai embora. Você consegue perceber que é a mesma topografia, só que as funções são diferentes? É isso que a gente quer dizer. Então, os comportamentos têm funções, todos, inclusive esses de autolesão. Então, nem todas as crianças vão ter comportamentos disruptivos ou autolesivos por questões sensoriais. Pode ser por atenção, pode ser por fuga de demanda ou pode ser para obter algo tangível. Então, novamente, olhar para aquele indivíduo de forma particular. Né, os casos mais graves. Mas eles são muito carinhosos, assim, ao mesmo tempo, quando você vai quebrando a barreira, quando você vai tocando muito suave, chega um dia que ele vai e te abraça. É verdade, é muito carinhoso. interessante isso, porque eu nunca forcei contato, mas quando eu achava que era uma criança com autismo, a mãe chegava, beija a Bia. Eu falei, não, beija não, imagina, eu não te conheço, tua mãe também é perturbada, né? Mandando me beijar, não é assim não. Aí ele ficava assim, sabe? Tem Eles que ter ficavam. Aí um passo, belo passo. dia eles vinham assim, vinha por trás da cadeira e abraçava. Eu falava, vai, coisa boa, faz de novo. Aí eu falei, deixa eu tentar fazer em você. Aí eu fazia bem, um leve toque, sabe? Então é um universo singular. Enfim, vou parar por aqui porque tem muita coisa, mas eu não vou reagir a tudo. Então, é interessante esse ponto porque uma das coisas fundamentais que aqui a gente tenta aplicar na clínica é o seguinte: estabeleça uma relação terapêutica bacana, não só no atendimento de crianças autistas, mas em qualquer atendimento que você faça, inclusive dentro da sala de aula, tá? Então, estabelecer uma boa relação com os indivíduos que você interage aumenta a probabilidade desses indivíduos seguirem os comandos que você dá no processo terapêutico ou na sala de aula, e um engajamento melhor com as suas atividades. Então, é uma relação bacana entre os indivíduos, tá? Então, claro, assim como qualquer pessoa, você não chega abraçando e beijando, por isso que é uma coisa complexa quando a gente fala de educação das crianças, tanto típicas quanto atípicas, né? A gente não pode ficar, abraço fulano, beijo fulano. Se a criança não quiser, ela não vai fazer, e ponto final. Por quê? Mas a gente é criança educada? Não, nem sempre, tá? Então, são nuances aí que a gente precisa se atentar no discurso quando algum profissional fala sobre esses casos de autismo, porque é uma coisa muito grande, muito ampla, existe muita generalização, existe meia verdade, existe uma coisa meio confusa. Então é importante, eu trago esses vídeos para vocês para justamente ampliar a visão de vocês, para não ficar restrito em coisas que tem muito senso comum e pouca evidência científica, tá? Então, de alguma forma, eu tentei esclarecer alguns pontos. Inclusive, se vocês tiverem sugestões, coloquem aqui nos comentários que eu vou, com certeza, reagir a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando sempre, se inscreva no canal e clique em gostei para você não perder nenhum vídeo do canal. Te espero no próximo vídeo.